Levítico, capítulo de número 1. Depois nós vamos ler o capítulo de número 6. Nós vamos ler apenas um verso, a parte A do texto. O texto diz assim: e chamou o Senhor a Moisés. Todos juntos vamos repetir essa expressão: e chamou o Senhor. 1, 2, 3. E chamou o Senhor a Moisés. Muito bom. E chamou o Senhor. Diga somente isso: e chamou o Senhor. 1, 2, 3. E chamou o Senhor. Glória a Deus. Levítico 6, por favor. Verso de número 8. Aleluia. Levítico 6, verso de número 8. A palavra do Senhor diz assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. Aleluia. E outra versão vai dizer: o fogo terá que se manter aceso. Verso 10: e o sacerdote vestirá sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto o altar. Repita assim, por favor: levantará a cinza. Verso de número 11 diz assim: depois despirá as suas vestes e vestirá outras vestes, levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. O fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha nele. Diga assim, por favor: acender a lenha. Acender a lenha. Acenderá a lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem. Isso aqui é importante. E sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Todos juntos vamos repetir esse texto. Vamos ler aqui no telão ou na televisão. 1, 2, 3. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Antes de você se sentar, eu queria te dar o tema dessa noite, pensando sobre o culto de ceia, pensando sobre esse texto. E a temática que Jesus nos propôs aqui essa noite é: permaneça queimando por Jesus. Amém? Diga isso para alguém, diga assim: permaneça queimando por Jesus. Pode se sentar, por favor. Glória a Deus. Peço sua atenção por alguns breves momentos. Você bem rápido, mas vou entregar tudo aquilo que o Espírito colocou no meu coração. Irmã Ilma, eu penso que isso é um desafio. O desafio de permanecer queimando. A proposta que eu estou dizendo aqui para a igreja, Glauber, não é pegar fogo. João, não é pegar fogo. Nós somos bons nisso. O difícil
Anderson, é permanecer queimando por Jesus. É verdade. Quando os dias maus chegam, quando as adversidades chegam, enfrentando o dia lá fora, que é convivendo com o mundo, com o pecado, convivendo com as adversidades, convivendo com tanta coisa que tira o nosso foco. O desafio não é só queimar, o desafio é permanecer pegando fogo. E não é pegar fogo por qualquer jeito ou de qualquer maneira. O desafio é queimar por Jesus. Esse é o desafio da igreja. Porque tem cultos que a gente vem para a igreja e parece que as lenhas estão verdes e só sai fumaça. O fogo não pega de verdade. E a fumaça não tem efeito de nada. A fumaça ela prejudica a visão, faz a gente chorar. Não queima de verdade. O pecado não é tirado do nosso meio. Mas a proposta do Espírito Santo de Deus para a sua igreja nesses últimos dias, que precede a vinda do Senhor, não é fazer fumaça, mas é para que a lenha esteja seca, que se queime de verdade pelo Senhor Jesus Cristo. Eu estou declarando uma palavra sobre essa igreja. Não são os ambientes, não são os cenários, não é o pecado, não é a enfermidade, não são as lutas, não são as provas, não são as adversidades que vai fazer com que a gente deixe de queimar menos por Jesus. Eu quero declarar, irmãos, que nós vamos voltar a queimar por Jesus. Não importa o ambiente, o cenário que a gente enfrente. O desafio é queimar. O desafio é continuar a queimar. Esse é o desafio. É sobre isso que eu gostaria de falar com os irmãos. Eu vou dar uma breve introdução. Eu fiz questão de ler o capítulo de número 1, Mike, porque o texto vai nos dizer a seguinte expressão: e chamou o Senhor. Repita assim, por favor: e chamou. Este livro aqui, que é o livro de Levítico, ele é o terceiro livro que o profeta Moisés ele escreve. E a sua referência, o seu endereçamento, ele é para os levitas. E os levitas não são aqueles que cantam na igreja, esses são cantores. Os levitas eram aqueles que cuidavam da tribo sacerdotal. A finalidade do coração de Moisés, quando escreve Daniel, ele escreve como assunto principal sobre esse livro. E que assunto seria esse? O assunto seria sobre santidade. O assunto principal, quando nós lemos o livro de Levítico, ele refere-se à santidade. E há pelo menos aqui 5 termos ou 5 fundamentos de viver uma vida em santidade que o livro de Levítico nos fala. O primeiro é que nós servimos um Deus santo. O segundo fundamento é que o sacerdócio é um sacerdócio santo. O terceiro fundamento é que o povo é um povo santo. O terceiro fundamento é que a terra é uma terra santa. E o Salvador é um Salvador santo. A palavra hebraica Kodesh, ela vai aparecer cerca de 150 vezes. E essa palavra ela é traduzida por santidade. 150 vezes o Senhor repete a palavra Kodesh sobre esse texto, replicando a palavra santidade. E a expressão mais utilizada por Deus nesse livro é: vós sereis santos, porque eu assim também sou santo, diz o Senhor. Então o assunto a ser tratado aqui por Deus nesse livro é um assunto de santidade. Quando o texto inicia em Levítico 1, eu disse para os irmãos que a expressão que aparece é a expressão e chamou
o Senhor. E essa expressão aqui no seu original é a palavra vaikra. É nada mais, nada menos do que Deus, na sua eternidade, se permitindo a se conhecer por aqueles que estão lhe buscando. E o chamado de Deus não é um chamado simples. O que Deus está se revelando aqui por intermédio de Moisés e chamou o Senhor. E chamou o Senhor a quê? O chamado de Deus é um chamado à santidade. O que Deus está dizendo aqui por intermédio de Moisés, e chamou o Senhor a Moisés, ele está querendo dizer: eu tenho um chamado para o meu povo. Aleluia! E o chamado para o meu povo que eu escolhi, eu separei, eu elegi, é um chamado para que esse povo viva uma vida de santidade. Aleluia, glória a Deus. Deus está chamando um povo. Diga assim: Deus está chamando um povo. Aleluia. Diga assim: Deus está separando um povo. Deus está separando o povo. Aleluia. Diga assim: Deus está me chamando para a santidade. Deus está me chamando para a santidade. Então Deus, ele chama um povo. Deus, ele separa um povo para viver uma vida em santidade. E chamou o Senhor. E chamou o Senhor. Pastor, mas os nossos dias são dias difíceis. São dias de trevas. São dias onde as pessoas não querem mais viver uma vida entregue ao Senhor Jesus. São dias onde as pessoas estão desfrutando daquilo que a carne lhe proporciona a viver, a matar os desejos da carne, as vontades da carne. Mas o chamado de Deus ainda continua a ecoar desde a eternidade. E chamou o Senhor um povo santo para viver uma vida em santidade. E Deus continua a chamar. E chamou. Só que esse chamado é um chamado que ele não para aqui. Esse chamado é um chamado, porque alguém poderia dizer assim: mas esse chamado ele se desenvolveu em Israel, se desenvolveu sobre a tribo sacerdotal, se desenvolveu sobre os levitas. Pastor, esse chamado se desenvolveu sobre o sacerdote. E é exatamente sobre isso que o apóstolo Pedro ele vai tratar. Na sua epístola, sua primeira epístola, no capítulo de número 2, versículo de número 9, ele vai dizer assim: mas vocês são uma geração eleita, vocês são o sacerdócio real, Aleluia! Vocês são a nação santa. Só isso? Não, vocês também são um povo adquirido. E para quê, Pedro? Para que vocês anunciem a virtude daquele que vos chamou. Chamou da onde, Pedro? Em outro tempo, em que nós estávamos nas trevas. Só que agora nós somos transportados para o reino da sua maravilhosa luz. Eu declaro uma palavra sobre esta casa de oração, que não importa se você entrou aqui em trevas, não tem problema nisso. O Senhor está te chamando para sair das trevas. E vir para o reino da sua luz. Deus está dizendo: só vive em trevas se você quiser, porque Deus está ecoando e dizendo: vem para a luz, rapaz, vem para a luz. O meu chamado está ecoando: venha viver uma vida em santidade.
bom. Mas o que o Senhor está propondo para a sua igreja aqui hoje é diferente. O Senhor está nos chamando para viver um tempo de santidade. E Ele está dizendo assim: eu sei que em outro tempo vocês viviam em trevas, só que agora eu chamei vocês para viver em luz. Só que aqueles que vivem em luz precisam entender o que Pedro está dizendo. Ele está dizendo assim, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou. Com muito carinho, diga isso para o seu irmão, diga assim para ele: meu irmão. Diga ele até ele olhar para você, diga: meu irmão. Antigamente você era treva, mas diga assim: hoje, irmão, você é luz. Agora com carinho diga assim para ele: meu irmão. E o que você está esperando para anunciar as virtudes de Deus? Pergunta para ele de novo assim: o que você está esperando? O que nós estamos esperando? É verdade, irmãos, é racional. Se nós estávamos nas trevas e hoje somos luz, o texto diz que nós só mudamos para o estado da luz com propósito. E o propósito não é para a gente ser luz dentro do luzeiro, não é para nós sermos sal dentro do saleiro. Jesus diz: vós sois o sal do... Vós sois luz no... Então, se nós estamos hoje em dia nessa luz, só tem um objetivo. E qual é esse objetivo? Anunciar. Mas não é qualquer anúncio, é anunciar as virtudes daquele que vos chamou. E aí eu queria perguntar para a igreja: quantos aqui conhecem as virtudes de Jesus? Para de graça. Isaías vai descrever, ele vai dizer assim: Ele é maravilhoso, Ele é conselheiro, Ele é Deus forte, Ele é Pai da eternidade, Ele é o príncipe da paz. Olha quantas virtudes o Senhor tem para você anunciar. E eu vou lhe perguntar: estás esperando o quê? Para sair e anunciar. Mas eu gostaria de ficar contigo em Levítico 6. Vai comigo lá no versículo de número 8, porque o texto ele começa dizendo assim: aleluia. Falou mais o Senhor. Irmão, eu preciso dizer algo para a igreja. Deus sempre tem algo para falar. E Deus deseja com que nós refinemos o nosso ouvido. Porque, irmã Kátia, Deus sempre tem algo para falar. E sempre quando Deus estiver falando algo da parte dele para a sua vida, nós nunca podemos ficar indiferentes. Nós sempre temos que ter isso nessa visão aqui. Falou mais o Senhor e pedir: Jesus, fala mais, Jesus, fala mais, Jesus. E quando vier um hino entoado ao louvor, que a gente sabe que esse hino é um ato de voz de Deus, é Deus falando, a gente precisa dizer assim: fala mais, Senhor. E quando Deus usar a vida de alguém com uma mensagem, uma palavra, uma profecia, a gente sempre tem que dizer: fala mais, Senhor. Sabe por quê, irmãos? Tem tantas vozes aí fora querendo falar, tem tanta gente sem conteúdo na internet querendo falar, e aí fala aqui, sai aqui, mas a única voz que fala aqui, ela desce aqui, ela faz abrigo aqui
aqui é a voz do Senhor. Então quando o Senhor estiver falando, a gente tem que dizer: fala mais. Quantos têm prazer na voz do Senhor, igreja? Nós temos que tomar cuidado, porque Ofni e Finéias foram criados debaixo da voz de Deus. Irmão, nós temos que tomar cuidado, que vir à casa de Deus não é sinônimo de salvação a ninguém. Nós podemos, o ambiente mais perigoso para a gente estar é o ambiente sagrado, porque não tem como ter profanação no mundo. A profanação acontece dentro do sagrado. E eles foram criados debaixo da voz do Pai, profética, era um sacerdote, mas não valorizaram a voz. E o texto começa anunciando uma grande verdade. Veja que Moisés, ele está anunciando sobre os sacrifícios. Ele vai dar instruções às tribos levíticas, aos sacerdotes, sobre os sacrifícios. Então ele interrompe para dizer assim, e falou mais o Senhor. Ou seja, o Senhor ele tinha dado uma ordem até então, mas o Senhor ele sempre tem algo a mais a dizer. Só basta nós estarmos com o ouvido atento àquilo que Deus quer falar. Irmãos, e a Bíblia vai dizer na carta aos Hebreus que nos últimos tempos o Senhor falou pelos profetas, mas nesses últimos dias ele falou por intermédio do Filho, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Nós como pregadores, verdade é que nós não temos muita coisa a dizer se não for para falar de Jesus. E aqueles que falam de Jesus sempre têm algo importante a dizer. Sempre tem algo importante a dizer. Só que agora Moisés ele vai trazer novas instruções. Deixa eu te dar uma palavra de Deus. Sempre quando Deus desejar falar mais com você, é porque Deus ele está chegando com instruções novas para a tua vida. Só que o problema é que quando Deus ele quer falar mais, ele vai exigir com que nós também ficamos mais um pouco ali de joelhos, que nós possamos mortificar um pouquinho mais as vozes externas. Isso somente possível quando a gente entra na presença de Deus e quando o Espírito de Deus se manifesta. E é nesse ambiente de manifestação que a voz do Senhor ecoa, dando novas instruções. Pastor, eu preciso, pastor, de novas instruções para a minha vida. Então eu preciso dizer isso para a igreja. Passe um pouquinho mais ouvindo a voz do teu Senhor, porque está chegando o tempo onde Deus trará novas instruções para essa casa de oração. Moisés ele estava prestes a receber novas instruções. Falou mais o Senhor, e o segredo está nisso: passar um pouco mais ouvindo a voz do Senhor. Irmãos, nós ouvimos muita coisa por esses dias, mas o que precisa nos mover é a voz do Senhor. A voz do Senhor é o que precisa nos mover. A voz do Espírito é o que precisa nos direcionar. E o texto diz: falou mais o Senhor, dizendo: dá ordem a Arão e aos seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. Moisés ele vai dar instruções aqui aos filhos de Arão. Os filhos de Arão ficaram incumbidos e eles eram responsáveis de manter o fogo do altar aceso. O que eu quero dizer aos irmãos é algo muito simples, pensando que é uma noite de ceia, pensando que o Senhor Jesus tem muitas coisas aqui importantes para falar. O sacerdote ele já tinha muitas obrigações, e eu sei que você é uma pessoa muito responsável. Eu sei que você é uma pessoa que tem muitas obrigações, sim ou não? Eu sei que
as suas atividades são muitas, você tem muitas responsabilidades. E o texto vai dizer que os sacerdotes tinham muitas responsabilidades, e essa responsabilidade, o Senhor poderia dar essa responsabilidade para um ajudante, poderia dar essa responsabilidade para alguém que estivesse começando na vocação, alguém que estivesse iniciando no ministério, e dissesse assim: você vai ter só uma função. E qual que é a sua função? Manter o fogo do altar aceso. Só que o Senhor não transferiu responsabilidades quando Ele tem uma chamada específica. Quem pegou aqui? Eu vou repetir: o Senhor não costuma transferir responsabilidades sobre aqueles que Ele tem uma chamada específica. Há muitos de nós que, quando nos ajoelhamos, dizemos assim: Senhor, usa outro. Senhor, coloca outra pessoa no meu lugar. Senhor, hoje eu não estou bom. Sabe de uma coisa, Jesus? Usa outra pessoa no meu lugar, nesse dia, nessa hora, nesse momento. Mas o Senhor está dizendo: eu te chamei com uma responsabilidade, e não vou permitir que ninguém substitua aquilo que eu te chamei para você fazer. Você quer ver algo? Nós temos a responsabilidade de criar os nossos filhos, sim ou não? Irmão, dá vontade que quando as férias chegam, mandar lá para a avó e falar: vai! Semana que vem as minhas mãos. Mãe, ajuda aí. Só que tem data e horário para voltar. Tem dia, tem hora marcada para voltar. Por quê? Porque pai e mãe não pode transferir responsabilidade para avó, para tio, para ninguém. Eu estou dizendo que pode ir, né? Ajuda. Oi, como ajuda, não é verdade? A minha vai semana que vem, se Deus quiser, para a avó dela, mas a gente já fica com saudade. E existem responsabilidades que o Senhor não transfere ela para ninguém. São responsabilidades nossas. Eu preciso te dizer isso: aquilo que o Senhor te chamou para fazer está na hora. Hoje é noite de você parar de querer fugir dessa responsabilidade. Vou falar. Chegou o tempo, irmãos, que nós queremos parar de fugir das responsabilidades. Se o Senhor nos deu responsabilidades, significa a dizer que Ele confiou algo importante a cada um de nós. E não importa a área que você atua, o importante é você ter consciência que você tem uma responsabilidade ímpar. E esse é o tempo, essa é a hora, esse é o momento. Chegamos no tempo de que Deus tem preparado para cada um de nós. Moisés vai dizer para os filhos do Arão: ei, não pode colocar outros no lugar de vocês. Ah, não pode? Não. Então quem é que tem a responsabilidade de manter o fogo aceso no altar? São os sacerdotes. Lembra que eu disse que Pedro vai dizer assim, que nós somos a geração eleita? Vou fazer uma pergunta: a geração eleita está aqui? Deixa eu fazer outra pergunta: o sacerdócio real está aqui? Então não tem como a gente transferir, Glauber, mais as responsabilidades. Se nós somos o sacerdócio que Deus escolheu, isso significa dizer que Jesus está a lhe dizer: a responsabilidade de manter o fogo aceso no altar é sua e é minha. Eu vou repetir essa palavra: a responsabilidade de manter o fogo aceso, ela é sua e ela é minha. Irmão, eu preciso te dizer isso. Chegou uma maturidade na nossa vida que não dá mais para a gente pedir para os outros orar por nós. Chegou uma maturidade na nossa vida que não dá para a gente falar por irmão: irmão, tira um versículo aí para a minha vida.
Chegou uma maturidade na nossa vida que a gente não dá tempo mais de ficar pulando de campanha, de campanha, de campanha, de campanha, de campanha. Chegou um tempo na nossa vida que a gente não tem conta mais de ficar, olha, jejua por mim, interceda por mim. Isso não significa dizer que a gente não pode pedir auxílio e ajuda, eu não estou a dizer isso. Mas está chegando um tempo na nossa vida que o Senhor deseja se revelar como algo mais profundo. E não tem como mais o fogo do teu altar se manter aquecido se nós transferimos as responsabilidades. A responsabilidade é minha. Deixa eu ver quem tem coragem. Diga assim: a responsabilidade é minha. Os irmãos estão corajosos hoje, graças a Deus. Graças a Deus. Então Moisés ele vai conscientizar. A sua conscientização é: o fogo do altar precisa permanecer aceso. Verso de número 9: dá ordem a Arão e aos seus filhos, dizendo: esta é a ordem, ou esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã. Oh meu Deus do céu! Irmão, diga assim: toda noite. O texto vai dizer que toda noite até pela manhã. E olha o cumprimento do texto: e o fogo do altar arderá nele. Em outra versão: o fogo terá que se manter aceso. Eu fiquei me perguntando, por que os sacerdotes deveriam manter o fogo aceso continuamente? Eu fiquei me perguntando, por que o fogo do altar teria que ficar aceso continuamente? O texto vai dizer que eles acendiam o fogo, uma vez aceso, acendeu à noite. Esse fogo não poderia se apagar. Esse fogo ele deveria, quando o dia amanhecesse, esse fogo ainda deveria estar queimando, esse fogo ainda deveria estar pegando. Eu fiquei me perguntando por qual motivo que esse fogo ainda deveria se manter aceso. E a resposta é muito simples. Isso daqui era Deus querendo criar um memorial para todo levita. Era Deus querendo criar um memorial para todo sacerdote. E qual que era a lembrança? A lembrança era que eles tinham a necessidade de ter uma adoração contínua. Você quer ver algo, irmãos? Não fazem nem 2 horas que a gente está aqui dentro da casa de Deus, e o seu corpo já está querendo fraquejar para você não mais adorar a Deus. E a gente consegue dar o melhor, irmão, no serviço, no dia a dia em casa. A gente limpa, a gente vai, a gente... Só que o difícil, o complexo, é manter o fogo aceso. E o texto vai dizer que esse fogo deveria se manter aceso de noite até amanhã se chegar. E eu preciso dizer algo para os irmãos: não tem como, irmão, pode ser a melhor pregação. O apóstolo Paulo estava pregando, o irmão Eutico estava na janela dormindo, ele caiu lá embaixo e morreu morto. O apóstolo Paulo foi até ele e fez uma oração ali, e ele voltou-se à vida. Então o problema não está na pregação e no pregador, irmão. O problema às vezes é o nosso coração, que não está sintonizado com aquilo que a voz de Deus está falando. Se Paulo não atraiu a Eutico, nós precisamos ser bíblicos, cristocêntricos e falar somente aquilo que a palavra de Deus deseja nos falar. Só que o que eu preciso lembrar aqui é a igreja do Senhor, nesse culto de ceia, que o fogo ele iniciava à noite, ele ia até amanhã com uma lembrança: vocês têm uma necessidade. E qual que é a necessidade de vocês? É oferecer uma adoração contínua. O inimigo da nossa alma se aparece a Jesus e faz um convite a ele: se prostra diante de mim. Se você se prostrar, eu tirarei todos os reinos dessa terra. O Senhor de Jesus disse assim: vai-te daqui, Satanás.
Porque está escrito: adorará somente o Senhor teu Deus, e só a Ele servirá o seu culto. Se o inimigo tentou negociar a adoração com Jesus, imagine nós. Então eu preciso conscientizar a igreja: a responsabilidade de manter o fogo aceso é individual, é cada um. E quando o fogo ele se inicia pela noite e ele vai se estendendo até as manhãs, era Deus dizendo para eles: vocês têm uma necessidade. E a necessidade de vocês não pode estar pautada no alimento. O alimento ele é bom, ele é usual para o corpo, ele faz com que o corpo se nutra. O sono ele é bom, o descanso ele é maravilhoso. Só que o que Deus está dizendo é: existe uma necessidade maior. E é a necessidade de adorar ao nome do Senhor Jesus. Pastor, por que eu tenho essa necessidade de adorar? Porque tudo aquilo que eu adoro, eu me torno parecido com aquilo que eu adoro. Se eu adoro o dinheiro, eu viro avarento, me pareço com o dinheiro. Se eu adoro os ídolos, eu me pareço com os ídolos. Porém, se eu adoro a Jesus, o poder de Deus me transforma e eu fico mais parecido com o Filho de Deus. A pergunta aqui é: quantos veio para adorar o Filho de Deus? Aleluia. Diga assim: eu tenho uma necessidade. Diga: eu tenho uma necessidade. E a minha necessidade só será suprida quando eu romper em adoração. Eu vou repetir, repita comigo: a minha necessidade só será suprida quando eu romper em adoração. Romper em adoração. A pergunta que fica é: como que eu posso manter, pastor, o fogo aceso? Pastor, eu quero romper em adoração. Pastor, meu coração ele queima por ser mais parecido com Jesus. Pastor, eu quero viver uma vida entregue ao Senhorio de Cristo. Pastor, eu quero viver. Pastor, eu quero queimar, eu quero permanecer queimando por Jesus. Então esse texto vai nos ensinar 2 princípios maravilhosos e a gente encerra. Como manter o fogo aceso. Versículo de número 10, por favor, vai comigo ao versículo de número 10. Diz assim: e o sacerdote vestirá a sua veste de linho, e vestirá as calças de linho, e sobre a sua carne levantará cinza. Por favor, diga assim: levantará cinza. Quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar, ou a porá ao lado do altar. Versículo de número 11: depois despirá suas vestes e vestirá outras vestes, e levará cinzas para fora do arraial, para um lugar limpo. A pergunta que eu faço é: como manter o fogo aceso? O texto me responde: é remover a cinza do altar.
Só que ela é uma ordenança da palavra de Deus. E qual que é a ordenança? Retirar as cinzas do meu altar. Eu sei o ambiente que eu estou falando hoje aqui. Eu sei. Eu sei. E eu vou dizer algo para os irmãos. Mexer nesse negócio de retirar cinza não é nada fácil. Eu estou adentrando no mundo espiritual, reconhecendo e sabendo do que o Senhor está falando, discernindo e entendendo aquilo que o Espírito de Deus deseja remover. Remover cinza não é fácil para ninguém. Remover cinza é complexo. Por qual motivo? Porque quando eu removo a cinza, o fogo ele volta a queimar sobre a minha vida. Só tem uma maneira de o fogo retornar a pegar sobre a minha vida, é quando eu entendo que as cinzas precisam ser tiradas do meu altar. É só quando eu entendo isso. Pastor, o que representa as cinzas? As cinzas representam as marcas daquilo que nós um dia já vivemos. Lembra que eu disse aos irmãos que era obrigação do sacerdote ele oferecer um holocausto diante do altar do Senhor? E a palavra do Senhor diz que isso aqui é uma tipificação. O sacerdote ele deveria pegar o animal, ele colocava a sua mão sobre a cabeça desse animal, e ali tipologicamente os pecados, de uma maneira assim tipológica, ele era transferido para aquele animal, e aquele animal ele era morto, ele era imolado, o seu sangue ele era tirado, ele era vertido sobre o altar. Só que aquele animal ficava com o seu corpo, o sacerdote fazia a limpeza do seu corpo, e o seu corpo estava ali diante daquele sacerdote. O sacerdote pegava esse animal e levava esse animal até o altar do holocausto. Holocausto significa oferta queimada completamente, não poderia sobrar nada, oferta de cheiro suave. Então todas as vezes que o sacerdote pegava o animal e o sacerdote colocava o animal sobre o altar, o fogo consumia aquele animal. O fogo incendiava aquele animal e não sobrava nada, a não ser as cinzas. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E as cinzas, elas se acumulariam. As cinzas, elas iam crescendo. E as cinzas, elas tinham o poder de abafar o fogo do altar. E para que o fogo retornasse a pegar, o Senhor falou para Moisés: Moisés, pede para que os sacerdotes remova todas as cinzas que estão no altar. Quantos aqui entenderam que a cinza ela representa aquilo que eu já vivi um dia? Quantos aqui entenderam isso? Aqui o Espírito começa a tratar com a nossa vida, Danilo. Aqui o Espírito começa a tratar com cada um de nós. Porque se a cinza representa aquilo que um dia eu já vivi, porque eu vivi uma oferta, eu vivi algo que eu entreguei diante do altar do Senhor, e tudo que eu coloco no altar do Senhor, o fogo consome, não sobra nada. Tudo que eu coloco diante do altar vira cinza. A cinza, ela representa a experiência de um dia que eu já tive. E há dois pontos. Há um ponto positivo. Nós não deixamos de aproveitar os pontos positivos. Nós precisamos aproveitar os pontos positivos daquilo que um dia eu já vivi na presença de Deus. Existem pontos positivos? É óbvio que existe. E eu lembro de um ponto positivo, e eu já falei dele aqui, e eu vou repeti-lo. 1 Samuel 21, verso de número 8 em diante. Há um ponto positivo na vida de Davi. Porque Davi ele havia enfrentado um dos maiores dilemas da sua vida.
foi enfrentar um gigante. O texto diz que ele fere esse gigante com uma funda. O poder de Deus derruba esse gigante. Mas na hora de dar cabo na vida deste gigante, o texto vai dizer que Davi, ele tira a espada desse gigante, a espada de Golias, e ele corta a cabeça de Golias. É quando Davi ele entra em Nob, ele fala com Aimeleque, que era o sacerdote daquela época. Saul perseguindo no calcanhar de Davi. E ele pergunta para Aimeleque, porventura não tem nenhuma arma aqui que eu possa usar para me defender? Aimeleque diz, tem sim, tem a espada de Golias. E eu fiquei me perguntando por qual motivo que o Senhor traz novamente a espada de Golias na vida de Davi. É sobre isso aqui que Deus quer falar. Deus estava trazendo a espada na vida de Davi para dizer para Davi, Davi, você já teve muitas experiências boas, Davi. Davi, você está vivendo um momento tão difícil, porque Saul ele está no teu encalço. Davi, você está se refugiando nas cavernas, Davi. Davi, você está se escondendo nos desertos, Davi. E eu sei, Davi, que Saul ele está te perseguindo. Eu sei, Davi, que Saul ele está no teu encalço. Eu sei, Davi, que a prova está grande, Davi. Só que nesse momento de prova, Davi, que eu preciso te dizer, lembra-te, Davi, da espada que feriu o gigante, Davi. Se lembra, Davi, da espada que estava na sua mão e você feriu o gigante, Davi. Lembra-se. A espada voltando no cenário da vida de Davi era para dizer, Davi, você já teve muitas vitórias, Davi. E a maior vitória de Davi era ainda quando ele era jovem. Eu tenho uma palavra de Deus para os nossos jovens também. Às vezes, jovens, vocês pensam assim, quando eu ficar mais velho, eu vou adquirir as melhores experiências da minha vida. Quem já foi jovem aqui não pensou isso? Quando eu chegar numa maturidade, aí sim, eu vou adquirir uma grande experiência, e aí eu vou ter uma experiência maravilhosa, e essa experiência vai ser a experiência extraordinária da minha vida. Só que eu quero dizer algo para vocês. Uma da maiores experiências que Davi teve foi quando ele ainda era jovem, quando ele se apresenta diante do Senhor em primeiro lugar. E o seu adversário, um adversário muito grande, um adversário maior que ele, vinha com espada, escudo e flechas. Só que quando Davi se apresenta, ele diz assim, eu não vou contra ti do mesmo jeito que você está vindo contra mim, eu vou contra ti no nome do meu Senhor. Eu estou declarando uma palavra de Deus sobre a vida de vocês. Se vocês se apresentarem a Deus, se preparem para viver as melhores experiências da vida. E aí quando chegar lá na frente, o Senhor vai trazer a espada de novo, só para que você se lembre os momentos bons que você já viveu. E hoje o Senhor está trazendo algumas espadas aqui à nossa consciência. Ele está te dizendo, você achou que não ia passar por aquela enfermidade, não foi? Você achou que você ia morrer naquele momento, não achou? Você não achou que naquele momento, daquele calabouço, você não sairia mais dali e você ficaria aprisionado ali e a sua vida seria só se alimentar daquilo, não seria? Pois o Senhor está trazendo algumas espadas hoje aqui e está te dizendo, eita, você já venceu algumas batalhas, Davi. Você já achou que essa situação financeira ia te colocar lá embaixo e você só ia ficar dependendo disso para o resto da sua vida, não foi, Davi? Pois hoje eu estou trazendo algumas espadas aqui à tua memória e estou te dizendo, olha quantas vitórias eu já te dei na tua vida financeira também, Davi. Quantos estão entendendo o que Deus está fazendo e trazendo à tua memória aquilo que você já superou, aquilo que você já viveu?
quantas coisas que nós já vivemos e a espada está voltando para a nossa mão, só para nos lembrar, Danilo, o quanto de coisa que a gente já passou com Deus. Só que é um ponto negativo também. O ponto negativo das cinzas, esse que é o complexo, é só viver daquilo que eu já fiz no passado. O problema de tudo isso é entender que as cinzas não podem atrair o fogo de Deus para o meu altar. É isso. A experiência que eu tive lá atrás, Mateus, João, se lembra da época dos montes? E a gente colocou tudo lá diante do altar de Deus no fogo. Só que tudo aquilo que eu coloquei no monte diante do altar de Deus, o fogo de Deus veio, consumiu. A oração que eu fiz ontem, o fogo de Deus veio, consumiu. O jejum que eu fiz semana passada, o fogo de Deus veio, consumiu. O propósito que eu fiz semana retrasada, o fogo de Deus veio, consumiu. E Deus está dizendo assim: eu sei que tudo que você fez foi legítimo, você colocou diante de mim, eu recebi como um cheiro agradável às minhas narinas, mas o que eu preciso alertar a minha igreja é: você não pode viver de experiências que você teve no passado e achar que Deus vai se manifestar no teu altar com fogo. E o Senhor está dizendo: essa noite é noite de tirar cinzas. Eu quero saber quem veio tirar as cinzas aqui nessa noite. Eu quero comandar assim. Eu quero saber quem veio tirar cinzas aqui nessa noite. De não ser saudosista e dizer: ah, pastor, o senhor não sabe como eu era 5 anos atrás. O senhor não imaginava como eu marchava no poder, como eu falava em línguas estranhas, como o Espírito de Deus me dominava, me pegava. E o Senhor está dizendo: vai viver de cinzas, ou vai tirar as cinzas e deixar o fogo de Deus tomar a tua vida de novo, voltar a pregar de novo. Quantos querem tirar as cinzas aqui nessa noite? Eu disse que tirar a cinza não é um assunto fácil, e ninguém quer mexer nesse assunto, porque isso traz boa memória. Eu disse, até certo ponto a boa memória é útil. O problema é achar que a cinza vai trazer fogo de novo para o meu altar, e só depender da cinza. E o texto está dizendo: ei Moisés, diga aos sacerdotes que é tempo de tirar as cinzas desse altar, para que meu fogo volte a pegar novamente. No seu lugar, fique de pé, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Por favor, diga assim: eu não atraio fogo com cinzas. Tudo que você viveu com Deus até aqui é legítimo. Aleluia. Tudo que você entregou a Deus até aqui é legítimo. E o Espírito Santo de Deus, de uma forma sobrenatural, colocou isso no altar de Deus. E o fogo de Deus veio e consumiu e transformou tudo isso em um cheiro agradável e suave. E tudo isso subiu as narinas do Senhor. Só que o que eu preciso dizer à igreja, que o próximo nível que te espera não pode ser mais alimentado por cinzas. Aleluia. Nós não podemos ter a boa memória de dizer assim: não, pastor, há 5 anos atrás eu fazia um jejum de 3 dias só na água, pastor. Nós não podemos alimentar uma memória e dizer: pastor, eu passava a noite em oração. Lembra, pastor Cristiano, do relógio de oração da Jesus Cristo a Poder?
E Deus está falando com a gente: quanto tempo faz que nós estamos alimentando o nosso altar com cinzas e achando que o fogo de Deus vai descer sobre o altar, e aí a gente coloca esperança nos louvores, coloca esperança na adoração, coloca esperança na palavra que vai vir, e aí a gente cansa, prega, sola aqui, e as coisas não acontecem. Por quê? Porque a gente está alimentando o nosso altar com cinza de coisas que a gente já viveu um dia. E o Senhor está dizendo para a gente aqui: eu quero derramar fogo, mas eu quero saber quem quer receber fogo. Só que para receber fogo não é de qualquer jeito. Para receber fogo precisa tirar as cinzas do altar. As cinzas é uma representação de coisas boas que a gente viveu, oferta, holocausto. Porém, o Senhor está dizendo para mim aqui no meu coração, irmãos, eu quero levar alguns irmãos ao próximo nível. Eu tenho algo ainda maior para revelar para a minha igreja. É por isso que eu preciso fazê-los entender que algumas cinzas precisam sair, Jorge. Lembra-te de quantas noites foram varadas lendo a palavra de Deus. A gente chegava até a dormir, mas dormia lendo a palavra. Lembra-te, a gente entra na casa de Deus e não precisa de uma motivação para se levantar a mão, não precisa de uma motivação para pular, porque a gente entende que estamos na casa do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Oh, glória. Aleluia. Eu preciso liberar essa palavra. Diga assim: eu não atraio fogo com cinza. A segunda verdade foi que Deus falou assim para Moisés: Moisés, peça para eles, Moisés, busca lenha, tira a cinza. E não é só isso, pede para eles buscar lenha. Meus irmãos sabem que a tarefa de buscar lenha é uma tarefa complexa e árdua. Cortar madeira. E o Senhor está chamando uma igreja nesses últimos dias para isso. Aleluia. Para ir buscar lenha. O Senhor está chamando a sua igreja nesses últimos dias para tirar a cinza do altar e dizer para o Senhor: Senhor, se o Senhor não descer com o teu fogo, eu não vou dar conta de subsistir a esses dias maus que estão vindo aí pela frente. Se o Senhor não descer com o teu fogo, Senhor, eu não vou conseguir. Se o Senhor não manifestar, Senhor, com o teu fogo, eu não vou subsistir nesses dias maus que estão vindo pela frente. Por isso, Senhor, eu me comprometo a tirar as cinzas do meu altar. Eu já vivi muitas boas experiências maravilhosas, mas, Senhor, eu quero pedir, Senhor, desça com teu fogo novamente, Senhor. Eu me comprometo, Senhor, se preciso for, ir atrás de lenha, ir atrás de madeira, cortar essas lenhas, cortar essas madeiras, organizar tudo bonitinho em cima do altar. Mas eu não consigo viver sem o teu fogo, sem a tua presença. Eu não consigo viver sem a tua unção. Eu não consigo viver sem o Senhor, Espírito Santo. Aleluia. Quantos querem o fogo manifesto da parte de Deus? Querer todos nós queremos. Mas quantos querem buscar esse fogo que se manifesta, que queima, que purifica? Eu te convido a orar por alguns minutos. Enquanto nós estamos orando, a lenha está sendo cortada. Glória a Deus. Glória. Enquanto nós estamos orando, as madeiras estão sendo cortadas. Enquanto nós estamos orando, as madeiras vão sendo organizadas no altar para o fogo voltar a pegar novamente. Então eu convido a igreja a abrir a sua boca e começar a orar e pedir para que as cinzas vão embora e o fogo comece a descer. Só quem veio orar, comece a orar e peça.
Comece a orar e peça. Eu vou dizer que eu não posso tirar a cinza por você. Mas se a nossa oração fosse sincera, Salomão vai dizer: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do alto céus, sararei a sua terra. E a Bíblia diz que o fogo desceu sobre a vida dos sacerdotes que estavam dentro daquele templo. Senhor Jesus, nós pedimos a Ti por mais uma vez, começa a remover as cinzas que impedem o que nós ofereçamos, meu Pai querido e Senhor, um culto de arrependimento, um culto com o coração voltado a Ti. O Senhor Jesus ofereceu-se a Si mesmo como sacrifício vivo, e hoje nesta ceia estamos celebrando a Sua morte, a ressurreição e o Seu retorno. Senhor, eu quero declarar aqui nesta noite, Pai, que esta igreja vai avançar um pouquinho mais. As cinzas vão ser retiradas, e o fogo que só pode vir de cima, ele dominará novamente os corações, dominará novamente as mentes, dominará novamente os entendimentos, e esta vida, esta família, este coração vai voltar a queimar por Ti novamente, de uma maneira especial. Espírito Santo, começa a tirar a cinza agora. Comece a tirar a cinza. Perez, Remadacalabaras. Orei, o Comaragas, ele você comandarás. Ele você comandarás. Comece a tirar as cinzas, Pai, e que Teu fogo do Teu Espírito possa aquecer a Tua igreja, e nós assim possamos seguir para manter o fogo do altar aceso, permanecer aceso. Jesus, nesses últimos dias não tem sido fácil. As propostas da carne do maligno têm sido muitas, mas eu quero declarar que a Tua igreja vai permanecer acesa diante do Senhor. Eu quero declarar, Jesus, que nós não somos como Moisés, e quando a glória estava indo embora, ele colocava um véu sobre os seus olhos. Senhor, se tiver que se arrepender, nós vamos se arrepender, mas uma coisa nós pedimos: que o Teu fogo, meu Pai, não se retire do nosso altar. Que o Senhor nos queime, nos queime, nos queime, nos queime mais uma vez, com a ajuda do Teu Espírito. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Libere uma palavra sobre o seu irmão e diga para ele: você vai queimar por Jesus.